Fala pessoal, meu nome é William Melo, sou profissional de educação física e massoterapeuta e estamos começando mais um podcast. Lembrando que esse podcast é para falar sobre saúde, qualidade de vida e hoje a gente vai começar com uma grande amiga minha, Betânia. Seja bem-vinda, Betânia, no nosso podcast. Se apresente aí para o nosso público. Bem, William, um prazer muito grande, em primeiro lugar, estar aqui com você, receber teu convite. Obrigada, gratidão por isso. Bem, eu me chamo Betânia Pérez, na verdade meu nome é Maria Betânia, mas todo mundo me conhece como Betânia. Eu sou educadora física, Sim. Me formei já tem 32 anos, Bastante tempo. tempo. Isso, e sempre foi a minha profissão do coração, aquela que realmente eu escolhi, né? Desde jovenzinha, o meu amor pela dança, começou tudo com a dança. Eu sempre fui muito apaixonada por dança e eu participava de grupos de dança desde os meus 10, 11 anos. Eu comecei a dançar, fazia dança moderna, fiz balé clássico, depois eu fui pro jazz, que era que eu mais realmente me identificava. E eu segui com isso, e eu sempre dizia para os meus pais, né, que eu queria ser professora de educação física porque eu queria dar aula de dança. Legal. E que um dia eu queria ter uma escola de dança. E eu caminhei em busca desse objetivo. E foi muito interessante porque meus pais, eles não apoiavam muito, né, a ideia de ser educador físico. E tem aquele preconceito, né? Exatamente, né, e tudo mais, e aquela cobrança, mas eles começaram a entender que era uma paixão minha. Eu dançava dentro de casa, e aí comecei a participar do grupo, e aí eu me entregava completamente nos ensaios, ficava horas e horas, sábado, domingo, ensaiando, então era a minha paixão. E quando eu fiz vestibular, eu optei em fazer o EPA Federal na época, né? Mas o meu foco realmente sempre foi a educação física. Eu consegui levar as 2 graduações, eu passei em biologia também, eu consegui levar as 2 graduações até um determinado período. Mas depois, a educação física realmente, ela sugava muito as minhas energias e eu não conseguia realmente, já cheguei já com o 3º ano levando as 2, mas eu não conseguia. Era bem puxado. E aí eu optei em... Começa a entrar estágio, começa a entrar Exatamente. Seminário. Aí eu abandonei um pouquinho a biologia, tranquei a faculdade e continuei, me formei ainda, eu era bem jovem, e logo que eu me formei, eu continuei dando aula de dança, na verdade, fiz estágio, fazia estágio na escola de balé que eu fazia parte, fui professora dessa escola de dança um período, e depois um pouco de cobrança da minha mãe, né, eu fui seguir para a área escolar. E aí a minha mãe sempre dizia que eu deveria fazer concurso público para SEDUC, e ela falava muito isso. E aí acabei que eu resolvi seguir mesmo na área escolar. Logo que eu me formei, 2, 3 meses depois, eu entrei mesmo no contexto escolar. Sim. E foi uma experiência bem gratificante, né? Eu entrei numa escola, a princípio foi contrato temporário, entrei numa escola ali na Cremação, chamada Escola Estadual Norma Mori. E era uma escola muito organizada, apesar do espaço ser bem ali na Cremação, né, o entorno ali era bem violento, mas a escola era muito bem estruturada, era uma escola nova, a diretora zelava muito pela escola, e eu conheci uma educadora física lá, que por sinal partiu. Ela era uma pessoa assim que veio contribuir muito para quem está recém-formando, né? Ainda aprendendo aquele processo, né? Da incerteza, porque você sair da graduação é um desafio. Você sai cheio de vontade, cheio de incerteza, né? Exatamente. Tem isso, cheio de vontade, mas cheio de incerteza, sem experiência. Exatamente. E é muito importante, né? E aí quando você vai mesmo pro campo de trabalho ali, viver o dia a dia, é que você começa a compreender mesmo o que é o contexto da educação física dentro da escola. Sim. E aí você vem cheio de sonhos, de toda a gama de aprendizados que você adquiriu na faculdade, você quer aplicar, né? Quer aplicar na primeira semana quer tudo. Aplicar na primeira semana. Recém-formado. Assim. É aquele recém-formado, quero aplicar tudo só em um dia. Na primeira semana eu vou ensinar tudo que eu sei. Exatamente. Então foi bem assim. Aí precisa desse orientador, né? De alguém que tá lá, falou, olha, uma pessoa mais experiente que você, que já está mais tempo no campo de atuação e você está entrando lá agora.
Então, foi muito legal. E que quer te ensinar, né? Que quer te ensinar, que é o importante. Eu digo sempre, a experiência é tudo, né? Sim, com certeza. A experiência é tudo. A sabedoria vem disso, né? Isso. Se nós pudéssemos ouvir mais as pessoas mais experientes, aprenderíamos muito mais. É verdade. Então, foi muito legal esse processo aí. Eu vivi nessa escola, eu fiquei mais ou menos até 1997. Eu entrei nessa escola em 91 e fiquei até 97. Então, logo depois eu segui para uma outra escola, que ficava aqui no Almirante Barroso, e fiquei nessas duas escolas. Trabalhei com primeira infância, que foi um aprendizado muito grande para mim, né? Eu gostava muito de trabalhar com a primeira infância. E depois eu segui com o ensino fundamental. E eu tive poucas experiências no ensino médio. Na verdade, a minha atração muito era pela primeira infância. E aí eu vim para essa escola, trabalhei com a primeira infância nessa escola e fiquei ali até 1998, mais ou menos. E eu tinha uma supervisora escolar nessas escolas que eu participava, que eu dava aula, que gostava muito do meu trabalho, gostava muito de mim. E ela era técnica pedagógica lá no antigo Departamento Educacional de Atividade Física, que hoje é o Núcleo de Esporte e Lazer. E me chamou para trabalhar com ela. E foi uma oportunidade que eu tive de ir para o departamento. E estou lá até hoje, né, desde 98. Eu fui para o Departamento de Educação Física. E aí eu já tinha sido aprovada no concurso, porque eu entrei como contrato temporário. Mas eu fiz o concurso em 94. Fui aprovada em 98. Aprovada não, fui chamada, né? Regularizar a minha situação em 98. E segui à toa até hoje. Eu tenho 32 anos de servidora pública, né? E tô seguindo aí. E lá no Núcleo de Esporte e Lazer, onde eu atuo hoje, eu já estou lá desde 98. E lá eu tive a oportunidade de vivenciar vários projetos educacionais. Eu participei do projeto de reeducação psicomotora, que era com grupos especiais, até hoje existe, né? Trabalhávamos com asmáticos, com deficientes físicos, visuais, trabalhávamos com autista e, enfim, trabalhamos com ginástica corretiva, natação corretiva. Que precisa, né? Precisa ter esses projetos para ter, porque principalmente, infelizmente, pessoas que pais não entendem, muitos pais não entendem, na verdade, como cuidar do seu filho. Às vezes, como eu falei com a professora Bruna, que está no nosso podcast, tem muitos pais que não percebem nem quando o filho é autista, né? E às vezes aí tem que ter essa sensibilidade do professor para ele poder, vai lá, identificar. Então tem esses projetos onde você vai trabalhar com esse público, um público especial que a gente fala, né? Um público mais especial. É muito importante, né? Ter essa visão, ter essa sensibilidade. Com certeza, William. E ter uma pessoa de educação física ali para fazer esse projeto acontecer é muito importante, porque você mostra também que educação física não é só jogar bola, né? Na quadra. Exatamente. Na verdade, eu te confesso que a minha frustração inicial de entrar na escola foi perceber o quanto que os alunos te cobram isso. Então, se eles te cobram, é porque eles já vêm com essa cultura. Assim, né? Eles vêm com essa cultura do jogo de bola. Né? Então, eu sempre fazia meio que um combinado com eles. Gente, vamos fazer o seguinte, educação física 3 vezes por semana, 2 dias é meu. 2 dias eu quero que vocês estejam aqui para o terceiro ser bonificados com o jogo de bola. Porque era uma maneira de trocar com eles e eles terem o prazer. Né? O conceito deles da educação física, né? Exatamente. De estar na nossa aula com prazer. Porque muito do que eu tentava passar para ele, pela cultura mesmo, foi um grande desafio também. Os implementos, a questão de material, muitas vezes nós tínhamos que usar muito da nossa própria criatividade, porque a própria escola não tinha recursos para estar adquirindo o material esportivo. Então, a gente usava muito mesmo da reciclagem para estar introduzindo implementos que pudessem nos ajudar a desenvolver. Né? Desenvolver aqueles alunos a conhecer não somente o corpo, mas um desenvolvimento intelectual, mental, porque a educação física é isso. É físico, é mental, é cultural, é social.
Então, você desenvolve de uma forma global o ser humano, através do exercício. E por que eu gosto da primeira infância? Porque a primeira infância você consegue desenvolver a imaginação, a criatividade e os sentimentos da criança através das atividades lúdicas. Então, tudo que você passa para eles muito bom mesmo. é muito legal. gratificante. Então, eu gostava muito. E quando eu participei desse projeto, foi o meu primeiro projeto ali no departamento. Segui nesse projeto mais ou menos até 2002, 2003. Aí tive um período onde eu fui para a Secretaria de Promoção Social, mas depois retornei para o departamento. E em seguida, quando eu retornei, eu já fiquei trabalhando novamente com a Tânia, que era a técnica, que era a minha supervisora na escola. E aí a gente ficou trabalhando lá um pouquinho na parte pedagógica, fazendo supervisão escolar. E depois eu segui para um outro projeto, que foi o projeto de arte e lazer, que era um projeto onde a gente levava o conhecimento de arte para as praças públicas. Então a gente tinha esse contato com as escolas e cada escola tinha um trabalho ali a de ser desenvolvido. Trabalho de dança, um trabalho de arte, de luta, capoeira, enfim, infinitos trabalhos que a gente levava para a praça. E aí eu segui nesse projeto aí, eu acho que desde 2006, mais ou menos, até 2008, 2009, foi quando eu fui para o que eu faço hoje, que é o Infocentro, que é o Laboratório de Informática, que não tem nada a ver com a educação física. Mas eu fui para ali, na verdade, porque uma amiga, que também era educadora física, estava como professora responsável desse projeto, e quem tinha facilidade ali na informática, ela chamava, e nós fazíamos várias capacitações e ficávamos ali, dando aula de informática básica para crianças não, adolescentes a partir de 12 anos, Sim. E seguimos até a melhor idade. E eu sigo nesse trabalho até hoje. Legal. Eu tô lá desde 2010, mais ou menos. Ela ficou até 2009, eu segui 2010 e tô lá até hoje. E o trabalho que a gente desenvolve hoje, ele é extremamente gratificante, porque eu ouvi o testemunho dos nossos idosos tendo a iniciação à tecnologia, de saber que ele saiu de um mundo onde ele não sabia nem entender o que era um e-mail, Sim. o que é trocar uma mensagem, o que é anexar uma imagem. Então, eles ficam radiantes. Nossa! E as senhorinhas que gostam de culinária. Nossa, eu quero anexar isso aqui. Nossa, como é que é e-mail? Nossa, eu tenho um e-mail. Então, assim, é muito legal. É legal. Que pra gente, por exemplo, criar uma pasta pra gente, por exemplo, no notebook, no computador, né? É bem simples, é fácil chegar lá, cria. Mas para quem está aprendendo, nossa, eu criei uma pasta no computador onde eu posso colocar os arquivos, nomear a pasta tudo direitinho com as senhorazinhas lá, né? Exatamente. Colocar ali minhas receitas. E aí hoje a gente trabalha lá só com a escola, não trabalhamos só com a escola pública, mas assim, a grande maioria é as pessoas que realmente não têm acesso fácil. A questão econômica não contribui, então eles vão procurar realmente um espaço onde eles sejam bem acolhidos. Sim, e tem esse projeto, exatamente. Né? Então lá a gente tem esse trabalho. É um trabalho onde nós não podemos ofertar muitas vagas porque só temos 8 computadores. Mas nós oferecemos 140 vagas. Agora, por exemplo, amanhã começam as matrículas. Dia 18 começam as matrículas. E, assim, é muito legal mesmo. Eu gosto muito. Né? Isso mesmo. E hoje em dia, pensando já como começa com 12 anos, né? 12 anos. E nessa fase, é muito importante aprender, né? Para quem não tem essa facilidade de ter acesso a um computador, um notebook, aprender para o mercado de trabalho. Exatamente. Né? É muito interessante. Exatamente. E que muitas das vezes é o que diferencia, né? Às vezes na hora a pessoa não sabe não está preparada para se inserir no mercado de trabalho, não tem recurso. Não é porque não sabe, é porque não teve essa oportunidade de aprender, né? Não sabe, na verdade, porque não teve a oportunidade de aprender. Também tem um lado empreendedor, né? Sim, aí vou chegar lá. No meio desse percurso todo aí, entre Seduc, Semec, eu, na época, pensei em fazer os 2 concursos, mas logo surgiu, no meio disso tudo, aí o apaixonamento e a ideia de ter a academia, porque era o sonho a ser realizado, né?
Então, eu não tinha perdido ainda esse foco. E, na realidade, a escola, na verdade, ali foi algo que Deus, como sabe de todas as coisas, ele me colocou ali naquele processo ali, mas ele sabia que o meu desejo mesmo era ter academia. E aí, por incrível que pareça, eu tinha uma vizinha que me convidou para ser sócia dela e eu nem sabia que ela tinha uma clínica de estética e tinha uma mini academia dentro da clínica de estética dela. E eu, frequentando a clínica de estética dela, vim conhecer essa mini academia que ela tinha. E aí, olhando, nossa, que legal! E eu falei, puxa vida, muito legal isso aqui, é tudo bem organizado, mas é pequenininho, mas eu amei. Aí ela disse, bem, eu tô querendo encontrar uma sócia. Aí eu falei, é mesmo? É, e aí? Não aceita? Aí eu pensei, nossa, é agora a minha chance, né? E eu não entendia nada da área fitness. Eu tinha me focado, feito especialização em ginástica escolar. Então, todos os meus na área que estava trabalhando, exatamente. Né? E aí eu peguei, como eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios... Importante, muito importante. Eu peguei e assumi esse desafio aí fui para São Paulo, fiz especialização, fiquei 1 ano e meio estudando, conhecendo um pouco do mercado fitness, que ainda estava ali naquele início do boom, né? Sim, estava bem na 98, 99. E aí assim eu fiz. Comecei com ela, por sinal, fica aqui próximo, né, da sua clínica, a Academia Ritual. Na Ritual. Eu fui sócia dela de 98 até 2003. Então, nós crescemos juntas. Na verdade, a minha ex-sócia, ela não era educadora física, então eu tinha muito essa responsabilidade de coordenar a academia. E fui crescendo. Fomos crescendo juntas. E quando chegou em 2003... Isso foi em 90? De 98 a 2003. Foram esse processo aí de crescimento da Ritual. Entendi. 2003, nós desfizemos a sociedade e eu segui carreira solo aí. Resolvi montar a minha própria academia. Só fazer uma pergunta, acho que é muito, muito importante, assim, com relação a empreender, né? Vinha parte do Mulher Empreender, né? Que hoje a gente ainda vê meio um preconceitozinho aqui e ali, de mulher estar empreendendo, mas como era nessa época, assim? Como foi, assim, das pessoas receberem isso, assim? Tipo, a pessoa que estava perto falou, eu vou montar uma academia, vou abrir. Como foi, assim? Teve aquele pessoal que olhou assim, você vai abrir uma academia? Principalmente também, professor de educação física vai abrir academia? A ideia... Teve essa dificuldade? Ou foi, não, ele foi tranquilo, as pessoas ao meu redor foi mais tranquilo, deu pra ir mais tranquilo, ou não? Teve aquele pessoal que fala, não vai me dar muito certo, não? Não, assim, a ideia do empreendedorismo é interessante, porque o educador físico, ele precisa entender que quando você vai montar um espaço, você tem que entender que, na época, a minha visão anterior, eu queria ser a avaliadora física, a professora de musculação, eu queria estar na recepção e eu queria, enfim, ser a contadora e a contadora, a que fechava o caixa. E essa ideia é uma ideia totalmente equivocada. Hoje eu entendo que sim, né? Sim. Então, a minha falta de experiência me levou, mas foi muito bom, porque eu vivenciei o que é estar no salão de musculação, o que é estar na avaliação física e o que é estar na recepção. Porque falta um, falta outro, você pode estar aí se deslocando e conhecendo o teu espaço. Sim. E conhecer o teu espaço faz você saber até treinar o teu colaborador. Porque o teu colaborador chega com você, você tem ideia do que você já fez e você sabe o que dá certo e o que não dá certo. Então, o colaborador, quando chega com você e ele apenas sente um gestor que só manda, mas não vive o processo, acaba que ele cai um pouco não cai muito na segurança daquele colaborador, entendeu? Isso que você falou é muito importante. Eu ouvi numa consulta que eu tava fazendo junto com a nossa amiga Cíntia, né? E uma paciente, ela chegou e falou assim, a gente conversando depois, já tinha terminado a consulta, ela falou, às vezes a gente quer alguém pronto, só que a melhor coisa é você formar alguém, que você forma do jeito que você quer que a pessoa trabalhe na sua empresa.
Então, às vezes, a gente vê muita gente não dando oportunidade, né? Que é alguém que já tenha muito tempo, já esteja muita experiência. Não vê que o quão legal é você formar uma pessoa, né? Você chegar a Na pessoa. verdade, eu não digo assim formar, eu digo assim contribuir. Contribuir, Contribuir isso, para que ela experiencie o que é melhor, o que ela tem de melhor, isso. né? Desenvolver as potencialidades que ela muitas vezes desconhece que existem dentro dela. Como você mesmo falou, pelaquela situação também de você ter a experiência, saber toda a dificuldade, e falar, olha, é por aqui. Exatamente. Eu vou dar um exemplo prático. Uhum. Quando você tem um software de gerenciamento, o gestor, ele precisa conhecer o software em primeiro lugar, Sim, né? Então, o que acontece que eu percebo, né? O dono da academia, muitas vezes, desconhece aquele software de gerenciamento e ele contrata um gerente ou até um coordenador que vai aprender. E o que acontece? Por ele desconhecer, ele acaba não tendo a oportunidade de perceber as falhas dentro da empresa dele. Por quê? sim. Porque muitas vezes ele desconhece o que está ali acontecendo e ele é facilmente o quê? Enrolado por muitas situações. Então é muito importante que o gestor ele esteja ali vivendo aquele processo junto. Eu dentro da academia, a partir do momento que eu entendi que eu tinha que sair um pouco da parte técnica e ter uma visão empreendedora, foi quando eu comecei de fato a produzir mais e a crescer mais. E ter uma equipe que fazia o trabalho que você estava fazendo anteriormente, né? Exatamente. Foi quando eu saí, porque eu queria ser tudo. Então, nessa época, nós tínhamos essa visão de querer ser tudo. Eu não entendia muito da parte contábil, mas eu fui em busca disso. Porque É você ter a base, né? Você entender o que está acontecendo. eu não entendia. Na Ritual era uma coisa bem dividida. Eu cuidava da parte técnica, minha sócia da parte contábil e administrativa, porque era um pouco da área dela. Mas quando eu fui para a carreira solo, fui sozinha, eu fui meio que obrigada a correr atrás disso, porque o próprio espaço me exigia isso. Exigia, né? Então eu fui aprendendo errando. Fui aprendendo errando, mas nada substitui isso. Faz parte. O erro, ele faz parte. Né? O crescimento que você tem, ele precisa passar realmente por uma estrada onde você toma uma decisão que às vezes você acredita por aquele momento está fazendo a coisa certa. Até na contratação. Você às vezes contrata de uma forma porque há uma demanda urgente e emergente. Sim. E às vezes você não tem tempo hábil de ter um banco de dados, porque você ainda não tem De passar por todo um processo, né? seletivo, você tem um banco de dados ali reservado para você lançar a mão na hora. Então, isso hoje eu entendo que é muito importante. Mas hoje a tecnologia, ela te facilita também a isso. Coisa que no passado não. Hoje os smartphones facilitam a tua vida. Por isso que eu tô aqui nessa situação da dificuldade, né? Da dificuldade de empreender nesse tempo ali. Hoje a gente tem, por exemplo, tem a dificuldade, mas é bem, vamos dizer assim, bem mais tranquilo com relação ao passado, né? Com relação ao passado. Até porque não tínhamos internet, né? Então nós vivíamos muito num sistema offline, né? Os nossos sistemas de gerenciamento eram offline mesmo, então tudo era muito mais difícil do que é hoje. E acabava que você vivia gerenciava de uma forma diferente. Sim. E a minha forma de gestão hoje é totalmente diferente da anterior. E foi tudo um processo. Fui crescendo, fui conhecendo a parte administrativa, a parte contábil, fui saindo um pouco da parte técnica e fui preparando pessoas para ficar no meu lugar. Saí um pouco da avaliação física, não totalmente, porque eu sempre amei fazer avaliação física. Então, eu fui saindo devagar, mas eu não queria perder aquele contato com o cliente. E quando eu entendi que mesmo na gestão eu não precisava perder o contato com o cliente, foi quando eu realmente saí totalmente da parte técnica, né? Mas eu fazia o quê? Eu treinava a minha equipe. Eu treinava a minha equipe para que ela tivesse condições de fazer o trabalho que eu achava que ia deixar o cliente satisfeito. E hoje eu entendo assim, que o cliente não precisa só estar satisfeito, ele precisa estar surpreso a cada momento com a empresa que ele está. Né? Então a gente precisa superar as expectativas do cliente todos os dias. Fazendo como? Tentando reelaborar
todo a tua sistemática de trabalho dentro da academia. Uhum. Então, ofertando para o teu cliente o que ele tem de melhor, que é o acolhimento, porque hoje o espaço fitness não é só aptidão física, essa cultura do físico pelo físico já foi transformada, a gente sabe disso. A gente sabe que hoje o nosso cliente ele vai para o espaço de fitness não só em busca do corpo perfeito, mas ele vai em busca de acolhimento, ele vai em busca de se sentir de bem-estar. Sim. E o bem-estar perpassa não só pelo bem-estar físico, mas pelo mental, pelo social. Então, tudo isso faz parte. É um corpo integral. Isso é verdade, né? Assim, a gente conversando agora, né? A gente já se conhece há um tempo, acho que faz mais de um ano já, né? Acho que por aí. 1 ano e meio, né? Por aí. E assim, é legal conhecer um pouco mais de você. É bem legal, porque tem uma outra situação, né? Tem a parte agora que vem a parte do coach, que entrou na sua vida. E eu acho que a gente vai percebendo porque o coach veio também, né? Exatamente. É legal, porque tudo que você passou lá do começo, trabalhando com pessoas de grupos especiais, trabalhando, tendo todas as dificuldades que você passou. E como foi que o coach chegou? Como ele chegou, né? Bem, eu sempre fazendo gestão de pessoas, até sem entender muito de pessoas, né? Os erros e acertos. Fazer as seleções, né? Até sem compreender muito de emoção, de sentimento, de pensamento, de comportamento. Eu fui errando muito e fui percebendo que o mais importante era eu conhecer a mim mesmo. Então, a partir do momento que essa ficha caiu para mim, eu despertei o interesse pelo coach. Eu precisava conhecer e desenvolver em mim as minhas potencialidades. Porque eu queria uma equipe de um jeito, mas eu não conseguia ser do jeito que eu queria que aquela equipe fosse. E aí é importante, né? Você falando agora assim, você tem que mudar. Primeiro você, para depois você passar para a equipe. Exatamente. Aquilo que você quer, né? E eles verem você. Não é assim. Você tem que conhecer onde estão as tuas fragilidades, Sim, legal. onde estão as tuas dificuldades. E isso é um processo, né? É um processo de consciência. E foi assim comigo. Gerindo pessoas, eu percebia o quão errada eu tinha em alguns momentos. Sabe? As minhas atitudes, às vezes, me levavam a ter uma equipe que não era satisfatória para aquele resultado que eu esperava. E eu comecei a entender que a gestão é tudo. Né? E essa gestão, ela precisa iniciar com você. Você é o gestor. Você entra em uma casa e quando você olha uma casa bem arrumada, bem iluminada, bem limpa, você começa a traçar o perfil do dono daquela casa. Né? É verdade. E você entra numa empresa quando você se sente bem acolhido, você é bem tratado, você começa a perceber qual o perfil daquele gestor. Agora, se você entra numa empresa onde você vê uma bagunça total, um desencontro de informações, você começa a entender também o perfil daquele gestor. Então, tudo é uma gestão. A gestão é o sucesso hoje. Sim. Sucesso, e a gestão começa por você. Você ter autoconhecimento, você entender de você primeiro, para que você possa trabalhar em você, aonde eu preciso ser transformada. E o coach veio assim, veio nesse processo. Primeiro vivenciando em mim erros e acertos, dificuldades, e a minha própria consciência foi sendo clareada. E eu fui percebendo, né, nos meus próprios comportamentos, os resultados que muitas vezes eu não conseguia atingir, frutos das minhas escolhas erradas, comportamentos inadequados, atitudes erradas, escolhas de contratações erradas. Porque muitas vezes o teu próprio contágio social, pessoas no teu entorno, às vezes contribuem para que você não tenha uma visão diferente. E eu fui começando a perceber que eu precisava me conhecer primeiro para eu começar a entender mais como que eu chegaria a ter uma gestão de uma equipe que de fato fosse vista pelo cliente. Poxa, essa equipe aqui é uma equipe onde eu me sinto bem. É uma equipe onde todo mundo contribui com todo mundo para a satisfação do cliente e para a satisfação da empresa mesmo como um todo, né? E foi assim, tanto que eu finalizei a minha carreira de empreendedora agora em 2020. Foram 25 anos nesse campo aí de academia.
tendo academia. Durante todo esse processo, eu tive que recomeçar por 3 vezes, não por falência, glória a Deus, não por falência, mas por desfecho de sociedade, troca de ambiente, de espaço, mudança de local. E eu não entendia muitas vezes por que Deus estava me levando para um local. E hoje eu entendo por que eu estava indo para determinados locais. E tudo isso foi fazendo com que eu tivesse esse despertar para o coach. Legal. E assim, fazer uma pergunta bem desafiadora, hein? O que você, assim, viu, Bethânia mudou depois dessa transformação de coach ali, você conhecer, porque, me corrija se eu estiver errado, você se conhece mais, né? Você entende mais quem é o William de verdade, quem é a Bethânia de verdade, assim. Algo que mudou, assim, na tua vida depois do coach, assim, para o William, mudou muito. Olha, William, o coach, ele foi uma ferramenta. Eu digo sempre, né? O que de fato fez essa transformação acontecer foi a minha atitude de decidir mudar. Sim, porque não basta ter só o conhecimento, né? Não adianta só falar. Sim. Né? Você precisa decidir. É uma tomada de decisão. Enquanto eu falo, mas não tomo uma decisão, não dou um basta, não basta. Até aqui, chega. Eu quero fazer diferente. Como eu tenho um resultado diferente se eu continuo tendo os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes? Então, foi necessário um basta. E muitas vezes esse basta, ele vem por uma dor. Né? Sim. Infelizmente, ele vem por uma dor. E essa dor é necessária, na maioria das vezes, para que tu possas realmente despertar para aquilo que tu vais viver de extraordinário. E foi isso comigo. Eu dei um basta em algumas atitudes minhas e fui em busca de autoconhecimento. Eu mergulhei de fato, inicialmente na psicoterapia. Eu fui para a terapia, buscar essa ajuda profissional para eu entender as minhas emoções. E o coach, ele foi uma ferramenta, né? Como cristã, eu sou cristã, sou filha de Deus e creio muito que Deus, ele está o tempo todo cuidando da minha vida e da vida de todos aqueles que creem mesmo. Então foi assim comigo. O coach foi uma ferramenta que Deus utilizou para que eu pudesse conduzir ainda mais o meu sucesso profissional, emocional, pessoal mesmo. Né? Hoje a minha formação é coach integral sistêmico. Né? Então eu cuido de um corpo integral, total. Não apenas de um corpo físico, mas de um corpo que tem uma emoção, tem um sentimento, se relaciona com a família, se relaciona com o trabalho, se relaciona com a igreja, com Deus. Então, enfim, é um corpo integral e que está o tempo todo interligado. E que se uma parte está dissociada da outra, provavelmente essa engrenagem ela não vai rodar. Sim, né? A gente tem uma ferramenta muito legal no coach que faz você compreender como que está a tua roda sistêmica, né? Que são os teus pilares da tua vida. O teu pilar emocional, né? Como é que ele tá? O teu profissional, o teu intelectual. Então, quando você aplica isso no teu coach, ele olha e diz, nossa, essa roda não tem como girar. A tua roda precisa girar. Se você tá... Eu digo sempre, se você tá com um sucesso muito grande, mas esse sucesso, ele tá apenas na área financeira, mas quando você olha para outras áreas da tua vida e tá uma destruição, eu sempre pergunto, será que isso é sucesso? Né? É verdade. A minha saúde está comprometida, será que isso é sucesso? Né? Então, vamos parar e pensar, né? Então, o coach, ele vem para isso. Ele vem como essa ferramenta, essa metodologia que você auxilia o indivíduo a conhecer as suas potencialidades. Porque muitas vezes você não sabe a tua real identidade. Você caminha pela vida sem saber quem você é. Sem compreender quem você é. E o coach vem para desenvolver isso. Né? Essa emoção que está dentro. Interessante, né? Puxando um pouco aqui pra gente da área de educação física. Hoje eu trabalho com bastante atleta, né?
atleta de fisiculturismo, de basquete, tem o pessoal do triatlo, futebol e do judô também. A gente teve um podcast com o nosso amigo Helder. Quem quiser conferir, tá no canal. E essa parte de se conhecer melhor e entender, eu quero tocar num ponto onde eu vendo as Olimpíadas, né? A gente viu as Olimpíadas agora, essas últimas, e a parte emocional falou muito alto, né? Você chegar na hora da competição, você ter muito tempo de preparação e chegar na hora, às vezes por se sentir inseguro, outras vezes por se sentir muito cobrado. Você está representando um país, você não está só ali competindo. Conversei com o Helder, ele falou, cara, eu fiquei muito mais nervoso e preocupado na minha primeira competição de mundial do que na minha primeira competição, porque a gente brincou ali, né, falando que a primeira competição é quando a perna balança, o joelho bate um no outro, você fica muito nervoso. Ele falou, cara, mas o peso de competir um mundial, cara, é outro nível, mano. Tu chega lá, tu tá com a bandeira do Brasil, cara, tu tá representando uma nação. Se tu for o top 1, é tua bandeira ali, cara, é teu país que vai estar em destaque, né? E é muito importante entender essa parte, tanto o preparador físico, né, a parte do profissional de educação física, que também pode fazer, por exemplo, um curso, né, de coach, de se preparar para isso. É assim, como é que você vê essa parte do atleta, do preparador físico, do preparador físico, do treinador, preparar não só o atleta fisicamente, mas mentalmente? Sim. Hoje eu entendo que o bom profissional, ele precisa ter, acima de tudo, a inteligência emocional. Como preparador físico, você precisa entender de pessoas. Entender que aquele ser humano que tu tá treinando ali para desenvolver o potencial dele em uma competição, máximo, né? ele é um corpo que habita uma emoção. E essa emoção, ela vai o quê? Ela vai acontecer à medida que os teus neurohormônios estiverem ali, adrenalina alta, e você vai estar vivendo ali, o teu fisiológico vai falar. Sim. E naquele momento ali é muito importante você gerir os pensamentos desse atleta, começar a aplicar ferramentas nele, principalmente os mindfulness da vida, eles fazem isso, né? Eles fazem exatamente isso. Você entender que você tem que respirar, conhecer um pouco dessa atenção devida para você, para que a tua emoção se equilibre, né? Então, essa meditação, ela é fundamental hoje para todos que praticam qualquer tipo de esporte. Então, eu penso assim, sabe, que o preparador físico, ele precisa entender de gestão de pessoas e gestão de emoção. Sim, não adianta você pegar o indivíduo hoje e colocar ele para treinar o máximo dele. Como eu vou dar um exemplo prático aqui. O meu filho, ele participou agora de um concurso. Agora não, tem uns 2 anos. E ele passou na prova teórica, mas chegou na prática. Ele estava fazendo um concurso aí onde ele tinha que ir para uma prova prática e tinha que correr. E a ansiedade dele estava tão grande que faltou ar. Ele é uma pessoa que malha muito, é uma pessoa que tem um condicionamento cardiorrespiratório muito bom, mas ele não conseguiu concluir. Porque ele pensou que ele fosse infartar 200 metros antes de concluir a prova, de 400 metros. Ele parou. Ou seja, a ansiedade dele impediu ele de concluir a prova. E ele foi eliminado por conta disso. Então, a partir daí, ele entendeu que ele precisava cuidar da ansiedade. A ansiedade foi um fator determinante para que ele não concluísse. O pensamento dele, a ansiedade levou a um pensamento distorcido, uma distorção total. Que bloqueou ele, né? Que bloqueou. E atingiu justamente o rendimento questão respiratória. Então, uma coisa está associada na outra. E ele parou porque veio um pensamento, eu vou morrer, eu vou infartar. Porque o ar não vinha. Então, é muito importante a gente aplicar técnicas de relaxamento, aplicar técnicas de atenção plena, fazer um grupo que a gente chama de uma roda circular,
onde cada um vai falar daquilo que de fato, né? Trocar a experiência daquilo que de fato mais incomoda, aquilo que me deixa ansioso, aquilo que me deixa com medo, aquilo que me deixa fragilizado. Então, nessa roda eu vou falar, eu vou trocar experiência. Então, a gente faz esse semicírculo e existe um profissional ali que, às vezes, pode ser o educador físico que tenha uma especialização aí, ou no coach, ou até mesmo ele entenda um pouco mais de gestão de pessoas e ele possa estar aplicando essas ferramentas ali dentro desse grupo, entendeu? E eu digo sempre, o coach, ele é uma formação, mas ele é uma formação continuada. Não é uma formação, eu fiz uma formação. Formei, acabou. Não, é uma formação continuada. Hoje eu não sou só coach, eu faço psicologia. Uma coisa foi puxando a outra. Sim, interessante. Eu senti a necessidade de ir em busca de continuar estudando de pessoas, conhecer pessoas, né? E gerir os pensamentos dessas pessoas a partir do momento que eu entendo como é o processo de pensamento, parte da minha comunicação. Então, se eu comunico ali no início da competição, eu tô com medo. Eu tô com medo de errar. Eu tô com medo de não concluir a prova. Eu já comuniquei pro meu cérebro que eu tô com medo. Então, eu já gerei ali neurohormônios que vão dar estímulos, que vão gerar medo, vão gerar ansiedade. E acontecer de bloquear, né? Chegar e bloquear na hora, né? Então, aí, a comunicação é tudo. Então, esse treinador, ele precisa saber comunicar pro atleta. É que, assim como o empreendedorismo vem mudando conforme o tempo vai passando, a gente também tem que se especializando e entendendo um pouco mais, né? Antes, assim, a gente via muito treinador ser só aquele treinador. Aquele cara rude chegava lá, olha, você vai treinar assim, assim. E hoje não, já tem mudado, né? Hoje o treinador, ele já chega e já conversa um pouco mais com o atleta, já entende um pouco mais com o atleta. Quando aquele atleta também, ele percebe quando aquele atleta não está bem naquele dia. Isso pro treino. Aconteceu algo com você essa noite. É muito importante que ele comece a buscar no outro aquilo que está incomodando. O atleta não chega no dia de rendimento total. E é bom que ele tenha essa percepção. Você pode agravar, né? Ele não está rendendo ali, não porque ele não quer, mas porque o físico dele não está... Tem algo bloqueando, né? Porque talvez ele tenha passado por uma dificuldade em casa, ou tá passando por um momento difícil na vida dele, e às vezes não consegue pedir ajuda. Então, a percepção é muito importante. Eu preciso ter essa sensibilidade de compreender o meu atleta, sabe? E não ver o meu atleta apenas como antigamente todo mundo via o educador físico, né? Vamos lá, você, né, que é bonita, sabe disso, vamos lá. Então, não. Eu preciso acolher o meu atleta, entender desde o olhar dele. E assim, você falando da parte do militarismo, né? Agora eu lembrei que hoje, dentro dos quartéis, nós temos profissionais que são capacitados justamente para identificar e perceber daquele militar que tá... Hoje a gente tem, por exemplo, a depressão, né? Aquele militar que tá tendo aqueles indícios de depressão, ou mesmo você tem uma sessão separada justamente para você chegar lá e falar com o profissional, né? Com a profissional, são profissionais formados na área da psicologia, que você chega lá e fala, olha, eu tô passando por uma situação assim, assim. Isso foi muito importante, mudou muito isso no quartel. Porque no quartel a gente tinha muito aquela situação muito rude, olha, polichinelo, 1, 2, 3 e que a gente chama lá, é algo muito, muito insano, toda hora, atividade física, muita cobrança. E chega um ponto onde tem militar que não aguenta, não suporta, né? Infelizmente, a gente tem relato até de amigos que acabaram tirando a própria vida pelo fato de não aguentar a pressão, enfim. E ter esse trabalho, ter esse acompanhamento é muito importante, né? Com certeza, William. E as pessoas hoje, elas cada vez mais, elas precisam entender que é o tempo dela. Nós temos que caminhar no nosso tempo.
Mas hoje o mundo ele tá tão veloz que eu idealizo um corpo perfeito, né? Eu olho hoje Eu um quero corpo que o outro perfeito. tem, né? Então, exatamente. Eu idealizo um corpo perfeito, eu quero isso pra mim. A rede social tá aí. Eu vejo todo mundo lindo e maravilhoso, sorrindo e acho que aquela vida é uma vida perfeita, né? Então, eu quero essa vida pra mim. Então, é muito importante que a gente entenda o nosso tempo. O nosso tempo. E a partir do momento que eu tenho um profissional, principalmente eu falo mais da área da saúde, mas eu tô falando aí de uma forma bem global mesmo, né? Um administrador. Vamos lá, um administrador, área de humanas, ele tá ali, administrando. Por que as empresas hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo prático aí. Eu gosto muito de falar isso porque foi uma experiência minha. Sim. Eu era frequentadora muito de uma farmácia aqui em Belém, ia muito na Extra Farma, muito. E de repente eu passei aí nessa rede que chegou, né, Drogazil, que veio para Belém, e comecei a visitar. E comecei a perceber a forma de atendimento, né, de uma para outra. E nossa, era uma diferença muito grande. Então, a tua empresa é isso. Eu digo hoje isso, eu sou exigente hoje com o atendimento. Hoje, quando eu chego em algum lugar que a pessoa não me olha nos olhos, não me dá uma atenção, eu nem brigo nem nada, eu simplesmente saio e vou para uma outra onde eu possa ser acolhida. Então, por quê? Porque hoje eu já entendo que hoje eu não quero, eu posso até pagar nesse copo mais caro do que nesse aí, mas aqui eu tenho um valor para mim. Qual é o meu valor hoje? O meu valor hoje é o meu bem-estar. E eu ser acolhida para mim é valor. Me traz bem-estar. Né? Eu gero em mim sentimentos bons. Eu gero em mim sentimentos de que me levam a ter ânimo, a ter paz. Imagina o que é o não ser acolhido. Eu vou gerar o quê? Raiva. Né? Sim. Porque eu sou humana. Aí eu vou estimular em mim o quê? É verdade. Então, é muito importante a gente se conhecer. Por exemplo, o pensamento, ele começa... Existem as crenças que a gente usa muito dentro do coach, que são as matrizes de formação de crença, ativa e passiva. Então, existem duas. Aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo. Eu tenho que prestar muita atenção. O que eu estou vendo todos os dias, o que eu estou ouvindo e o que eu estou falando. Né? A minha matriz de formação de crença. A passiva é aquilo que eu estou escutando. Eu posso estar em algum lugar, eu posso estar ouvindo ali aqueles programas de violência. Pela manhã, né? E aquilo ali eu penso que pode estar não contribuindo para uma formação de crença, mas está. Que são as passivas. E aquilo que eu estou comunicando é o ativo. Né? Aquilo que eu falo para mim, eu não vou conseguir. Né? Nossa, eu sou um fracasso. Nossa, eu tô tão nervosa porque eu acho que eu não vou conseguir. Eu não acho que eu tenha capacidade de conseguir passar nesse concurso. Eu não acho que eu vou conseguir vencer essa prova. Eu acho que eu vou desistir no meio do caminho porque eu não acho que eu esteja preparada o suficiente. Então, aquilo que eu tô comunicando, eu tô gerando informações de crença ativa porque eu tô comunicando. E aquilo que eu tô escutando e aquilo que eu tô vendo, eu tô gerando informações de crença passiva. Porque não depende de mim, eu tô vendo. Eu tô ouvindo. Mas eu posso escolher qual ambiente eu tô. Em que ambiente eu tô transitando, eu posso escolher. Interessante, né? E falando nessa parte, onde a mente, o nosso corpo reflete muito o que a gente está pensando e o que a gente está vivendo, né? Como eu trabalho com a parte de liberação miofascial, com a parte de relaxamento muscular, eu aprendi, estudando avaliação física, que pessoas onde é uma pessoa mais fechada, são pessoas que já chegam na hora da avaliação, você vai ver, fala, olha, fica normal, fica numa postura normal. Uma pessoa que já tem uma postura mais fechadinha, Cifótica, né? mais fechadinha. Aí você já percebe, você já na hora da avaliação já consegue perceber e entender que aquela pessoa é uma pessoa mais, mais fechada. Como é que você entende assim isso? Como é que a gente trabalha essa situação? Fala por você, né? A comunicação não verbal. Que a gente chama dentro Sim, interessante. do coach e dentro da psicologia mesmo, né? Por isso que eu tenho assim, apesar de fazer psicoterapia hoje online, mas eu te confesso que é muito importante quando você faz a psicoterapia online, você ter um telão ali para terapeuta
ela sempre fala, não faz pelo celular, porque eu preciso sentir o ambiente e preciso ver o teu corpo. Eu preciso sentir como é que você tá, através do teu corpo. Então, até o meu olhar, até o meu sentar, ele vai falar por mim. Sim. Né? Então, esse comunicar não verbal, ele diz tudo. Quando você vai para uma seleção de colaboradores aí dentro de uma empresa, é a primeira coisa que eu observo quando entra é essa postura. Quando senta, o olhar no olho e a postura corporal dele. Eu observo. E aí, por aí, eu já consigo traçar um perfil. É engraçado, assim, você falando, né? Eu lembro logo da área que eu atuo. E, assim, às vezes quando a pessoa entra, aí tu olha, a pessoa senta, aí fala, é o ombro direito que tá doendo, né? Como é que tu sabe? Aí a pessoa até brinca, nossa, parece mágico, não te falei nada ainda. Mas é porque o corpo, ele fala, né? O corpo fala. E é muito importante, você também que é profissional de educação física, sempre tá acompanhando aqui nosso canal. Cara, é muito importante você entender e aprender isso. Eu gosto muito, assim. Quando a gente se conheceu, assim, a gente conversou muito na nossa primeira reunião ali, a gente conversou bastante. E conversando, a gente se deu muito bem. E foi uma construção, né? Muito foi, legal. E é legal porque eu sempre gostei dessa área, né? De conhecer o corpo, conhecer o movimento, entender que aqui reflete o corpo todo. E, cara, é muito interessante. Você que ainda não tem a experiência de aprender um pouco mais sobre conhecer corpo e mente, cara, vai lá e aprofunda. É uma área que você se apaixona. E você entende o seu paciente, o seu cliente, você entende melhor o seu filho, sua esposa, quem quer que você esteja do seu lado. É muito interessante, muito importante. Dá pra ver que eu tô aqui, eu tô paralisado, né? Porque eu tô aprendendo muito, muito. Hoje não dá pra ter uma visão dualista, né? A visão dicotômica do passado, né? O dualismo, o corpo separado da mente, né? Nós temos que ter uma visão monista, aquela associação integralizada. Corpo e mente estão juntos, não estão dissociados. Caminham juntos, não podem estar dissociados, muito pelo contrário. Tem que estar junto. O teu corpo, ele fala por você o tempo inteiro. Isso é muito importante. Conhecer as pessoas faz você, eu digo sempre, para trabalhar com pessoas e começar a entender o outro, começa entendendo você primeiro. Isso é muito importante. A Betânia, a gente conversando, ela fez eu entender algo muito interessante. Essas nossas primeiras conversas. Saber qual é o meu limite, ali na verdade, é onde eu posso melhorar e é onde eu sou bom. Exatamente. Né? Você tem que ver, não, eu sou bom nisso aqui. Lógico. Porém, eu tenho que melhorar aqui, olha. Né? E essa construção é você melhorar aquilo que você é bom e prestar muita atenção também onde você falha, onde você erra. Né? Eu falo com relação a se preparar, voltando à parte de ansiedade, né? Que é um mal que muitas pessoas vivem hoje em dia. Muitas pessoas estão muito presas lá no futuro, tá pensando, se eu mudar de emprego, tudo vai melhorar na minha vida, mas não quer aproveitar o processo, né? Eu viver nesse processo. Eu falo muito para minha esposa, toda vez que eu tô estudando, toda vez que eu tô aprendendo algo, eu tô preparando o terreno. Eu converso muito com a minha esposa e falo, amor, eu tô preparando o terreno. Meu pensamento é mais ou menos assim, eu tô preparando o terreno para quando Deus mandar a chuva, toda semente que eu plantei na terra boa, ela vai crescer, né? É verdade. E você pode falar um pouco mais sobre processo, sobre aprender o processo, né? Que é muito interessante. Pessoas estão muito ansiosas, pensando nessa parte muito no futuro, mas não querem respeitar o processo. Exatamente. Onde conserta a falha e melhora aquilo que você é bom. Eu não consigo ter se eu não for primeiro. Isso, ter antes de ter, né? É uma pirâmide, o ser, o fazer e o ter. Eu não preciso inverter essa pirâmide, é o que acontece na maioria das vezes. As pessoas não conseguem ter uma crença de identidade fortalecida, né?
Porque elas não sabem quem elas são. Elas estão caminhando aí igual a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não é por aí, né? Sim. A vida, eu tomo rédea dela. Eu preciso entender isso. São escolhas. E as minhas escolhas vão ter consequências. Então, o meu ser, a minha crença de identidade, é a base da minha pirâmide. É isso que você falou. É a minha fundação. É onde eu preparo, eu estou preparando a minha fundação aí. Ela está sendo construída onde? Na rocha? Ou ela vai ser construída numa areia? Onde vai dar o primeiro vento e tudo aquilo que eu fui tentando construir, achando que eu já estava preparado, porque eu não vivi o processo. Eu fui mascarando as situações, né? E eu digo sempre, sabe, William? Nem todo mundo está preparado para isso. Por quê? Porque você precisa entender que você é daquele que avança e não aquele que retrocede. Eu preciso avançar. E quando eu avanço, existe todo um mundo ao teu redor que se levanta. Porque muitas vezes existem pessoas que querem, com uma palavra, uma única palavra, destruir teus sonhos. E você é o responsável ou de avançar e não dar ouvido a esta palavra e permanecer no teu foco presente. Eu até postei isso esses dias. Elimina as distrações e te mantém no foco presente, né? E Sim. tudo quanto chegar até você tem que fazer ou não sentido. Vai ecoar em mim? Calma aí, eu vou separar o que é meu e o que é do outro. Sim. Para eu chegar nesse estágio, eu preciso me conhecer. Preciso conhecer o que é meu. E o que é meu, Betânia? Eu preciso conhecer o que dói. Onde dói. Aqui tá doendo? É igual você aí fazendo as suas liberações. Aqui dói. Então, se você falou e doeu aqui, epa, calma aí. Eu preciso dar atenção pro que tá doendo. E na liberação miofascial a gente tem uma situação. Nem sempre onde dói aqui é a origem da dor. Exatamente. Aqui tá doendo, mas ó, o braço, a inervação do braço sai da cervical. Falou tudo. Sai da cervical. Então, uma dor no meu antebraço pode ser por algum ponto na parte da cervical, descendo trapézio, ombro. Então, já teve muita situação na hora que eu tô fazendo o procedimento, a pessoa, eu tô com uma dor aqui no meu punho, aí eu vou lá, eu mexo na cervical dela, trabalho toda a parte do pescoço, aí eu volto e toco no punho dela. Falei, tá doendo? Não. Tá vendo que eu nem toquei no seu punho? Mas porque a origem da dor não era aí. Exatamente. Você falou tudo. Você precisa ir lá na raiz, né? Sim. Aonde? E aí, voltar, dar esse mergulho aonde começou, é uma busca. E é o que acontece, vai doer. Sim. Aí é opção. É uma opção, é uma escolha. Ou eu consigo viver isso, ou não, eu continuo na negação. As duas vão te trazer dor. Eu negar tem um peso. Eu continuo negando, eu continuo doendo. Ou eu ir em busca dessa origem, também vai doer. Mas e aí? Eu vou ressignificando aos poucos, porque eu vou vivendo a dor, eu vou compreendendo, eu vou acolhendo, eu vou aceitando. E aquilo ali vai sendo transformado e ressignificado na minha vida. Aí, quando eu chego para você e falo, é uma tomada de decisão. E comigo aconteceu isso. Eu comecei a entender. Porque você perguntou, e o que mudou na tua vida? Tudo. Mudou tudo. Mudou a Betânia, né? Muitas pessoas que me conheciam no passado, na Ritual, hoje, a gestora que eu era autoritária demais. Né? Eu não conseguia ouvir. Eu era dominante demais. E pra crescer, tem que ter esse lado, né? Saber ouvir. Porque às vezes a gente tá até errando em alguma coisa e não tá se percebendo, né? Exatamente. E é muito importante. Então, eu não conseguia ter essa escuta pro outro. Né? Por quê? Porque eu não tinha uma escuta nem para mim mesmo. Eu não conseguia acolher e aceitar aquilo que me machucava. Né? Então, quando eu entendi esse processo, isso é viver o processo. É eu querer passar por isso. É eu querer dar a volta para o mergulho interno. A minha subjetividade, compreender. Eu fiz até uma postagem também uma vez com relação à dor muscular, né? Tem muita gente que tem uma dor muscular por muito tempo. Aí fala, eu me acostumei com a dor. Mas na verdade você não se acostumou com a dor. Você tá suportando ela bem devagar. Você tá suportando. Enquanto você não eliminar aquela dor, você não tá acostumado quando você tá suportando ela devagar. Exatamente. Vai. Aí tem que chegar uma hora
que você vai sentir um pouquinho de dor mais, mas você vai tirar ela. Você vai entender ali o processo. É que nem na hora da liberação miofascial. Às vezes a gente toca em um ponto onde está inflamado. Aí a pessoa sente um pouquinho de dor, você vai lá, faz o toque, faz a parte de liberação, relaxa a musculatura. Aí quando solta, e aí, tá doendo? Não, passou. Teve que doer um pouquinho mais. Só que ela tirou aquela dor de lá. Já não tem mais. E a pessoa fica bem, já muda toda a vida dela. É até engraçado. A pessoa, William, depois que eu passei aí, nunca mais senti dor, tô bem. É interessante, William, que a minha experiência de atendimento é assim. Eu chego sempre, eu não consigo olhar para mim. Eu só chego com as minhas murmurações e as minhas reclamações e as minhas fadigas. A culpa é do outro. E eu não consigo olhar para mim. Mas, doutora, o meu marido, meu filho, o meu trabalho, meu chefe... Mas e você? É importante. Aí, e às vezes também pessoas que falam, eu não mudo por causa do outro, né? É o outro Se o outro mudar, eu vou mudar. É uma fala, né? Então, é interessante, né? Então, voltando para a pirâmide, eu vou ter, né? Viver o processo e ter aquilo que eu desejo como meta, objetivo para mim, se eu traçar esse plano de ação. E esse plano de ação, ele vai mexer em muitas áreas e estruturas da minha vida. E um preparador físico, um gestor, ele precisa, de fato, viver o processo primeiro nele, para ele contribuir com pessoas. Sim. A partir do momento que eu tô na área da saúde, William, eu não posso deixar de entender de pessoas. E profissional de educação física, novamente, me dirigindo para vocês. Porque a gente trabalha muito, né? O canal tá cheio de profissional de educação física, o pessoal que curte a gente ali. É muito importante, cara. Muito importante. Voltando naquela situação, é muito importante. Porque, como a Betânia falou, a gente trabalha na área da saúde. E você entender... Hoje eu tô fazendo especialização em grupos especiais. E você se aprofundar e entender, cara, como é o universo, o mundo das pessoas, assim, que tem uma deficiência, tem algo diferente. É muito importante você entender para você poder trabalhar, né? Você tá preparado, Se alguém chegar com você, olha, eu sou assim, eu sou diferente, e agora? E é interessante que o que é o diferente, né? O que é diferente para você? É isso aí. Porque muitas vezes eu tenho patologias... Isso, que para mim é... Que para o outro ela não está visível. Ela não está aparente. Sim. Mas o deficiente físico, ele tá com uma deficiência visível. Mas eu tenho deficiências internas que não estão visíveis. Então, por que o outro é diferente de mim? Porque está visível a deficiência dele. Mas talvez eu tenha áreas da minha vida que não estejam visíveis para o outro, mas que são muito deficientes. E quando a gente fala diferente, é um profissional... É para um profissional que não sabe identificar, né? Porque quando a gente fala diferente, a gente não tá falando em questão de diferenciar uma pessoa da outra, né? A gente tá falando daquele profissional que não sabe identificar. Exatamente. Né? Não consegue. E às vezes o diferente é o profissional que não sabe identificar, né? É ele que é o diferente, que não sabe identificar, né? Exatamente. Não é a pessoa que tá às vezes tem alguma deficiência, ou como você falou, é algo interno, né? É o profissional que não sabe identificar. E às vezes ele consegue achar que o problema tá na equipe que ele tá. Na pessoa que ele tá cuidando. Na empresa que ele trabalha. Na escola que ele dá aula. Na academia que ele tá. Entendeu? E ele só não consegue entender que o diferente está sendo ele. Isso, né? Muito importante. Muito importante mesmo. Então, o que é o diferente, né? Então, é algo que fica para o questionamento da galera, né? O que é diferente para você, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem uma subjetividade, e eu preciso entender isso, que eu não posso querer que o outro seja igual a mim, né? Porque ele tem um contexto, ele tem uma cultura, ele veio de um contexto social diferente do meu, ele teve uma cultura diferente da minha, ele teve uma educação diferente da minha, então ele vai reagir com pensamento e comportamento e atitudes diferentes da minha. Então o que é o diferente? Né? É muito legal quando a gente começa a entender de pessoas, sabe? É muito bacana. E pessoal, o papo tá ótimo. Já tem tá muito, muito, muito bom. Quantas horas já a gente vai encerrar com isso aí, né?
que é diferente pra você? O que é diferente pra você, né? E Bethânia, eu já vou fazer um negócio bem diferente. Sim, vamos lá. E eu vou pedir pra você deixar uma mensagem pra todos nós, pra quem vai assistir a gente. Primeira vez que eu faço isso, viu? Uhum. Bem legal. Não falei muito, né? Porque a nossa Bethânia aqui Fala muito! que tem muito conhecimento, é porque depois vocês vão ver na gravação que eu fiquei paralisado, que eu amo aprender sobre a pessoa, sobre a gente se conhecer. Sou apaixonado, por isso que eu fiquei calado. A gente ouvindo, que nem aí você falou lá no começo, eu vi que tem experiência. E pra mim, você faz toda a diferença na minha vida. Amém, Como desde quando a gente se obrigada. conheceu. Foi muito William. muito bom, tá? Muito obrigado pela sua amizade. Que hoje a gente não trabalha diretamente No juntos, mesmo espaço. mas a gente tá sempre conversando. Muito obrigado por tudo, tá Isso bom? é um dos fatores muito importante, você saber o seu contágio social. Você está do Isso, lado de pessoas com quem você quer se parecer, né? isso. Isso foi muito importante para mim. A busca das minhas amizades hoje, não que eu tenha abandonado minhas amizades anteriores, de forma alguma. São Sim. amizades antigas que eu amo e carrego comigo até hoje. E temos momentos de comunhão muito grande. Mas hoje eu procuro estar realmente ao lado de pessoas que tenham o mesmo objetivo que eu. Eu só para encerrar, eu ouvi assim algo que um médico, ele estava falando, trabalha muito com atleta, também essa parte muito mental, né? Ele fala mais ou menos assim, que para você passar de um próximo nível, você tem que deixar 3 amizades para poder construir 3 novas amizades. Mas ele falou, eu quero que você entenda, você não vai deixar 3 amizades no sentido literal, né? Uhum. Mas tem gente que, infelizmente, não vai te acompanhar para o próximo nível. E você precisa de pessoas que estão no próximo nível para você caminhar junto, né? Exatamente. E vamos lá, deixe sua mensagem para nós. Exatamente, você falou tudo. Bem, gente, é assim. Primeiro, eu agradeço, viu, William, a tua amizade. De fato, nos conhecemos há 1 ano e meio, trabalhamos juntos, geramos esse vínculo, Sim, né, em tão pouco tempo. É muito importante gerar vínculos, obter essa relação, assim, de amizade quando você percebe no outro uma identificação. E foi assim com a gente, né? Sim. Com o nosso trabalho que a gente desenvolveu juntos. O que eu deixo para as pessoas? Resiliência, né? Eu sempre fui uma pessoa resiliente e perseverante. Resiliência e perseverança, elas nunca podem faltar. Elas têm que ser ingredientes diários. Que a gente tenha um foco. E esse foco esteja sempre em nós mesmos. Quando eu olho muito para o outro, eu esqueço de mim. Então, olhe para você. Procure se conhecer. Olhe para aquilo que dói, para aquilo que incomoda, para aquilo que de fato você não está se sentindo pleno e feliz em você. Eu quero ser diferente, mas eu não consigo ser diferente. Então comece comunicando para você, eu vou ser diferente. Eu sou diferente. Então a comunicação é o primeiro atributo que eu digo para todos. Eu vou conseguir atingir as minhas metas e objetivos porque eu sou uma pessoa do bem. Eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa que batalho, uma pessoa que carrego comigo princípios e valores que me estruturam, sim, que fazem a diferença. Hoje o mundo ele tá tão sem valor, né? sim. Que eu busco valores em coisas tão erradas. Então vamos buscar valor dentro de nós, né? Vamos olhar para as nossas bases. E se eu não tive uma base muito sólida, eu posso construir. Com certeza. Eu posso ter um futuro diferente, só depende de mim. Se eu errei até hoje, vamos fazer assim, eu tenho uma regra que eu aplico muito. 10% eu vou olhar para o meu passado. 10% só. É necessário olhar para o meu passado 10%, porque eu preciso conhecer as minhas origens, por que eu sou assim. 60% eu vou focar no meu presente, nas minhas realizações, nas minhas metas, no meu plano de ação, no que eu estou fazendo hoje. E 30% eu vou focar no meu futuro, porque eu vou construir aquilo que eu quero ser hoje. Então é necessário que os meus 60% esteja no hoje, porque os meus 30% vai ser resultado do meu hoje. É isso que eu tenho para vocês, galera.
Pessoal, foi ótimo esse podcast, foi perfeito. Novamente, muito obrigado, Bethânia. E bom, pessoal, esse foi nosso podcast. Lembrando, se inscreve no nosso canal, curte, comenta. Quer a Bethânia de novo para falar outros assuntos aí? Que tem assunto, meu amigo, para levar aí uns 10 podcasts no mínimo, tá bom? Então comenta aí o que vocês acharam e até mais! Rock bottle on the track, boy.